Nós temos mais de 5.000 municípios espalhados por esse país. Aí vai um pedido a você que é parlamentar, a você que é político, a você que tem um grande cargo com a máquina pública. Vai um pedido, olho a olho. Uma vez o senador Cajuru, ele exemplificou e trouxe números mostrando que se cortar metade, apenas metade, 50% de tudo que ganha um político nesse Brasil, que nós resolveríamos todas as situações de problemas graves que existem no nosso país. Um exemplo para dar, e nós falamos muito na época sobre isso, foi a questão das reformas que estavam acontecendo no Brasil, e naquele momento estava discutindo sobre a reforma previdenciária. A reforma da Previdência famigerada para economizar R$ 1 trilhão. R$ 1 trilhão. Em 10 anos, e que acabou ficando em 900 bilhões de reais, nem chegou a 1 trilhão, mas ainda foi muito bom para o governo e péssimo para o povo brasileiro, para o trabalhador. Mas se tivesse que cortar 50% naquele período, dizendo o senador Cajuru, radialista, apresentador de TV também, comentarista esportivo, e que hoje é um senador da República porque ele quis ter a imunidade parlamentar para poder falar o que ele pensa, porque foi perseguido por vários governos. Dono de emissora de rádio, teve que fechar a emissora de rádio, porque não teve condições de manter a emissora de tanta perseguição. Pediram às empresas privadas que tirassem o comercial dele. As empresas públicas, então, os governos, tiraram todos os comerciais. Cajuru teve que vender a rádio a preço de banana. E aí então Cajuru decidiu ser um parlamentar para poder ter voz sem que ninguém atrapalhasse ele. Cajuru tem uma série de coisas que ele faz. No gabinete dele, por exemplo, tudo que se faz lá é do bolso dele. Ele que tem uma esposa, que tem um cargo bom, que tem um salário bom, ele tem um salário dele muito bom também, não precisam da política. Cajuru é um dos poucos políticos que hoje tem o pensamento de que esta forma que ele colocou lá atrás pode, dessa vez, ajudar e muito ao povo brasileiro em uma pandemia. A pandemia, o nome já diz, é mundial. Está afetando todo o cidadão brasileiro e todo o mundo. A economia mundial está sendo afetada. Vai uma pergunta para você que é parlamentar. Se o Jorge Cajuru, ele diz que se 50% dos valores são gastos entre mais de 50 mil vereadores espalhados pelo Brasil, 514 deputados federais, se eu não me engano, 513 ou 514, eu acho que são 513. 513 deputados federais. Deputados estaduais, centenas, espalhados pelo Brasil. Aliás, milhares. Só aqui na Bahia temos 63 deputados estaduais. Né? Em todos os estados, nós devemos passar de 1.000 deputados estaduais. E aí, quando a gente fala de deputado, de senador, de presidente, de vice-presidente, dos ex-presidentes, dos ex-vice-presidentes, dos ex-senadores, porque tem cargo vitalício, saláriozinho vitalício. A pergunta é: os senhores políticos parlamentares, os senhores, vossas excelências, têm interesse, nesse momento, de abdicar de 50% de tudo que vossas excelências recebem em prol do combate ao Covid-19? Esta é a minha pergunta.
Não adianta essas medidas, não adiantam medidas emergenciais agora não, parlamentares. Se vocês não cortarem da própria carne, nós estamos falando de bilhões e bilhões de reais que o Brasil precisa. Eu estou vendo Gleisi Hoffmann arrotando para tudo quanto é lugar, que tem que fazer, tem que acontecer. Quem é Gleisi Hoffmann? Para falar nada. Gleisi Hoffmann, que o marido dela foi preso, inclusive, em uma dessas operações aí. Gleisi Hoffmann que teve que ir correndo, deixar de ser senadora para se candidatar a deputada federal para garantir a imunidade parlamentar. Hoje é presidente nacional do Partido dos Trabalhadores. Agora eu pergunto não só a deputada Gleisi Hoffmann, como todos os parlamentares no nosso país. Todos os parlamentares. Vereadores, deputados estaduais, deputados federais, todos eles. Presidente, vice-presidente, ministros, secretários, todos. A pergunta é: tem como abdicar de 50% de tudo que vocês recebem? Se nós falamos, por exemplo, de 50 mil, mais de 50 mil vereadores, pode botar fé que nós estamos falando de quantos assessores, porque cada vereador desse, vamos botar 10 para cada vereador, 50 vezes 10, 50 mil vezes 10, olhe quantos trabalhadores nós não temos, né? Quantas pessoas à disposição desses parlamentares. Então vamos perguntar a esses assessores, aos ministros, aos secretários, aos chefes de gabinete, aos assessores parlamentares, tem como abdicar de 50% de tudo que vocês recebem, que representa bilhões e bilhões de reais anual, uma fortuna de dinheiro mensal que se gasta com parlamentares, as estruturas astronômicas que tem dentro dos parlamentos? Perguntar não tira pedaço, políticos brasileiros. Vamos começar a cortar da própria carne, porque o povo brasileiro já está cortando na própria carne quando tem que ficar em casa confinado. Nós temos que garantir o confinamento para que o vírus não se prolifere. Tem que garantir salário para todos, sim. E tem que cortar da carne de vocês, políticos, parlamentares. Cadê o fundo partidário? Solta o fundo partidário. Libera também para o Covid-19. Cadê todos os fundos que tem no país? Libera tudo. Agora é a hora de fazer com que o povo brasileiro consiga sobreviver a tudo isso que está acontecendo em meio a uma pandemia. É preciso que, no mínimo, haja uma sensibilidade de todos os políticos e não ficarem por aí, agora, nesse momento, fazendo uma politicagem retada, tanto de um lado quanto do outro. Alguns falando de ações que foram feitas, outros dizendo que faltam ações. Agora todo mundo tem a chave do remédio da história, a chave a receita da resolução dos problemas do país. Todo mundo agora sabe de tudo. Solta o dinheiro, deputados, senadores, prefeitos, governadores, ministros, secretários, toda a estrutura política desse país, corta na carne a metade, porque se cortar a metade, não vai faltar hospital pro povo, basta a metade. Se cortarem a metade, não vai faltar hospital pro povo, não vai faltar equipamento de respiração, os leitos, as UTIs que precisamos. Tudo isso nós teremos se os senhores políticos, se vossas excelências resolverem cortar na própria carne 50% de todos os seus vencimentos. Está nas mãos de vocês, políticos.